Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Amigo Hugo aqui. Amados, quero ler para os irmãos um texto aqui em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, vamos falar isso. Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Amém? Para os irmãos se colocarem de pé, se puderem, obediência à palavra. E vamos ler Hebreus 12, 25. A palavra de Deus, ela nos fala do seguinte modo: cuidado para não rejeitares aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Até aqui somente, amém? Vamos orar. Pai querido, lemos a Tua palavra, Senhor, e nós cremos, meu Deus, que a Tua palavra é verdade, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos, Pai, ouvir, ó Pai, darmos ouvido à Tua palavra, meu Deus, mas não sermos, meu Deus, como é dito lá em Tiago, Pai, ouvintes esquecidos, Pai, mas praticantes, Pai. Nos ajuda a ouvir, Senhor, mas muito mais ainda, Senhor, praticar a Tua palavra, Senhor. É meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, pode sentar-se. Amém? Irmãos, interessante, se a gente ler alguns textos da Bíblia, a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus ele se torna fiel conosco. É assim? Não, né? A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus ele continua fiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode. Tá? Jesus ele fala também ali em Apocalipse, quando João registra ali no comecinho, e ele se dirige a cada igreja, e aí ele vê, lógico, é uma igreja que não vê nada, né? Uma igreja que não recebe nenhum elogio, né? Mas a maioria das igrejas ali receberam um elogio de algo que ele viu que era bom, mas também receberam um puxão de orelha, né? De algo que ele viu que precisava mudar. E a culpa de quem quer é nossa, né? Porque somos seres humanos, somos pecadores. Mas é interessante que no final de cada carta ali às igrejas, do Apocalipse, é dito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Ali a igreja de Esmirna. Obrigado. A igreja de Esmirna é dito o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Então, a gente tem que crer, meu amado, que Jesus ele continua falando. Jesus ele falou quando esteve aqui na terra, os discípulos ouviram, quando ele escreve suas cartas. João, por exemplo, ele diz: olha, a gente está falando, não estamos falando daquilo que a gente acha, nós estamos falando daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos. Nós estivemos com ele, com Jesus. E Jesus ele continua falando, meu amado, do mesmo jeito hoje, através das Escrituras, né? Usando pessoas também que podem explicar, interpretar as Escrituras corretamente. Isso é uma coisa muito séria, tá? Muitas cartas no Novo Testamento foram escritas para orientar a igreja. Porque não pense que é algo novo. Mesmo naquela época já surgiu pessoas pegando o texto bíblico e distorcendo. Eu falo pessoas, meu amado, não é qualquer um não. Às vezes líderes. Como Pedro ele diz acerca de Paulo: olha, Paulo ele escreve umas coisas difíceis que outros distorcem, como também faz com as demais escrituras. Daí a importância de nós sabermos ouvir, de nós não só ouvirmos, nós entendemos, compreendemos. Por isso que Jesus ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, né? Ele sempre usa as escrituras, mas ele diz aos fariseus: vocês erram por não conhecerem as escrituras. Vocês erram. Ou muitas vezes ele não diz o que está escrito. Vocês ouviram o que estava escrito. Vocês cuidam de ter a vida eterna, né, nas escrituras, e as escrituras testificam
de mim. Então, quando eu li aqui em Hebreus, o autor nos dá uma exortação, né? O texto vai estar falando sobre perseverança, seria o capítulo 12, exortação a uma vida de santidade, né? Mas ele diz o seguinte aqui: cuidado para não rejeitar aquele que fala, porque não escaparam os que rejeitaram, que os advertia sobre a terra. É interessante que Hebreus, ele cita bastante coisa do Antigo Testamento. Um livro legal para você ler é Levítico, né, que ele é bem casado aqui com Hebreus, né, dá para você entender um pouco do sacerdócio, as coisas do Antigo Testamento, mostrando que realmente Cristo é superior a tudo aquilo, Cristo é superior a Moisés e tudo mais. Mas é interessante que ele faz essa comparação também, que se na época de Moisés, do Antigo Testamento, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram andar em conformidade com aquilo que Deus tinha para a vida deles, eles não tiveram assim, um final muito feliz, né? Porque tem um final feliz, né? Quanto mais nós conhecendo, e aliás, amados, a nossa responsabilidade é maior do que a deles, porque nós sabemos mais. Sabemos mais? Sim. Abraão tinha menos conhecimento bíblico do que você pode ter? Sim. Puxa, mas por isso que admirava a fé dele, porque mesmo conhecendo menos Bíblia do que você, ele creu quando Deus se revelou a ele. Porque ele conhecia o quê? Não tinha nada escrito. Não tinha escrito Gênesis, não tinha escrito nenhum dos livros do Pentateuco, não tinha escrito Josué, nem os livros proféticos, nem o Novo Testamento, não havia nada escrito. Daí nós entendemos também que alguns erraram, mas o nosso erro, se nós errarmos no mesmo ponto que eles erraram, para nós é mais sério. Por quê? Porque nós sabemos, nós temos a revelação escrita. Não é verdade? Nós sabemos, a gente não pode falar, não sabia, né? Nós podemos falar que sabemos. Mas eu não sabia. Por quê? Porque eu não li. Aí complicou. Porque primeiro, se Deus ele revela a sua vontade na sua palavra, a gente peca porque não leu, já pecamos duas vezes. Pecamos por errar e pecamos porque não leu. Porque não procurou se interessar, saber o que Deus quer. Aí meu amado, é complicado, né? A gente vai se complicando mais, né? O dia de um tribunal é mais complicado, né? Mas Deus não falou que era para você meditar, para você ler? Deus não diz lá como guardará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Ou o salmista não diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Então meu irmão, para pensar. Não se interessar em conhecer a palavra é pecado, se a gente for orar para pensar. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, se eu não ouço a palavra de Deus, não vou ter fé. Se eu não vou ter fé, não vou agradar a Deus. Estou enrolado. Então eu preciso conhecer a palavra. Só que nem todo mundo está disposto a conhecer a palavra. Nem todo mundo, amado. Tem pessoas pregando a palavra, mas nem todos. E às vezes, até mesmo o cristão, eu falei isso na aula na sexta, né? Vou citar aqui acho que, não sei se já ouviu falar do Walter McAllister, interessante. Quando tiver uma pergunta, tem uma série de perguntas que o pessoal manda para ele, é muito interessante os videozinhos. E eu gosto de ouvir alguns, não vou falar que eu penso tudo igual a ele, mas muita coisa que ele fala é bacana. E tem uma coisa que perguntaram para ele assim, eu já comentei isso aqui em culto. Ele falou: qual que é o maior problema do cristianismo hoje? Qual você acha que é o maior problema dos cristãos hoje? Puxa, é uma pergunta difícil, né? Para você pensar no maior problema, tem tanto problema. Não é verdade? Quando Jesus Cristo se dirigiu ali às igrejas do Apocalipse, né? Elas tinham qualidades, mas também tinham problemas, coisas que precisavam ser acertadas dentro dela. Como, né, toda boa igreja que tem pecador tem problema, tem dificuldade. E Jesus falou: olha, isso aqui está certinho, olha, estou feliz com isso, estou contente com isso, mas tem que melhorar aqui, o negócio aqui não está muito bom não. Tem um contratista aqui. E se a gente fosse enumerar, eu poderia ficar aqui a passar, né, um tempão pensando nos defeitos. Porque, gente, vou ser sincero, uma vez fizeram isso com a gente, pegaram uma folha de papel sulfite, tá? E aí fizeram um pontinho pequenininho preto e perguntaram assim na aula lá, no seminário: o que você vê aqui, ó, o que você vê aqui? Mostrou a folha. Todo mundo, um ponto preto. O que mais?
folha, mas o ponto, né? Não tem nada mais desenhado. E é interessante que a pessoa que estava na aula falou, você percebeu que, como que um pontinho pequenininho, tem toda uma folha branca, mas um pontinho tão pequenininho chamou mais atenção do que todo o resto da folha, que é branca. Você sabe que os defeitos, eles são fáceis de serem vistos. As qualidades não serem. Por isso que me admira Jesus. Quando ele se dirige à igreja, ele já poderia chegar, de sobra, né? Bater o pé e falar, olha, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo tudo errado. Não, mas Jesus ele primeiro, eu acho bonito assim, ele vê as coisas boas, ele vê as qualidades. Nós temos esse defeito, assim. A gente vê o defeito, depois a gente vai pensar se tem alguma qualidade. Mas assim, nós somos assim. Jesus não viu as qualidades, só que ele também não fez de conta que tem qualidade, então está tudo bem. Não, mas tem coisa que dá para melhorar. Ele vê isso aí também. E aí ele fala, né, como que eles podem estar melhorando naquilo que é difícil, naquilo que precisa ser mudado. Então, ver qualidades não é uma coisa muito fácil, tá? Mas é necessário também. Agora, quando nós vemos esse texto aqui, ele está falando, hoje, estava fugindo do que eu estava falando. Perguntaram qual que era o maior problema, né? Quase que eu esqueço. Esse tal negócio aí. E aí ele falou assim, olha, o maior problema, claro, tem tantos que a gente poderia falar, mas penso que talvez, não sei se é o maior, mas talvez um dos maiores problemas da igreja é dos cristãos, a superficialidade. O que é isso? Você imagina assim, né? Tem muita área, pouca profundidade. Sabe que muita área? Mesma coisa assim, ó, imagina você faz aqui, ó, você joga água assim, aí espalha bastante assim, fica parecendo um lago, né? Só que dessa profundidade. A superfície, nossa, olha o tamanho dessa piscina, só que mergulho pra você ver o que acontece. Vai quebrar a tua cabeça ali. Tá? Você vai bater, né? Por quê? Porque não tem profundidade. Então ele falou, né? Isso aí já sou eu, tá? Essa ideia de muita água, né? Espalhada, mas raso. Pouca profundidade. Pouco conhecimento bíblico. Isso eu não estou falando, meu amado, só do cristão de modo geral, sim, né? Mas às vezes até mesmo da liderança. Líderes que acham que não precisa estudar, não precisa, sei lá, conhecer mais, não precisa se preparar. Isso é muito sério. Porque existe uma responsabilidade que é colocada sobre a vida de um líder. Não que ele vai ser perfeito, lógico que não é perfeito, mas ele, pelo menos, em relação à palavra de Deus, ele tem que procurar o máximo possível não falar abobrinha, né? Não falar aquilo que ele acha. Isso é um grande problema. Que, às vezes alguém pergunta, o que você acha disso, ou desse texto? Né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o pastor fez isso com a gente, né? Na aula lá, o que você acha desse texto? Aí todo mundo acha alguma coisa, né? A gente achólatra. Você que achólatra? Aí eu sei que o pastor deixou todo mundo falar o que achava. Depois todo mundo falou, só que aqui vocês vão aprender a deixar de ser achólatras e vocês vão aprender a ver o que o texto diz, não o que você acha. Você tem que ver o que o texto diz. Não é a tua opinião que conta. Você tem que interpretar o texto, e se o texto disser algo, mas eu não concordo. Bom, aí é problema seu. Porque eu não vou mudar o texto porque você acha que não é desse jeito. Porque um dos grandes erros que nós temos quando nós ouvimos a palavra, até vamos estudar, nós vamos estudar a palavra cheio de preconceito. Sabe o que é preconceito? Pré é algo que vem antes. Conceito é uma ideia. Então você já vai para o texto com ideias formadas. Ou seja, eu não vou para interpretar, para tentar entender o que a palavra de Deus está me dizendo. Eu já vou com aquilo que eu acho que ela está dizendo. Então eu não interpreto. É diferente. Se você for realmente interpretar as escrituras, você não pode ir com preconceitos. Eu não sei se vocês por nome, você ouviu um texto, não vou falar que você falou uma heresia, mas a pessoa falar um texto, ela cita, diz lá, e às vezes até a gente mesmo. Eu falo, eu tenho umas gravações antigas, que graças a Deus que só eu tenho, que você vê a diferença, de repente, né? Você lê o texto, você não fala sobre uma heresia, mas depois você olha, você ouve, depois de um tempo, aí você já estudou mais vezes aquele texto, puxa vida,
olha só, eu achava que era isso aqui mesmo, não era bem assim não. Por quê? Aí você vai ver, como é que você... Não, porque eu já ouvi alguém falar isso. E aí eu vi um papagaio. Meu marido está cheio de papagaio no meio cristão. Pessoas que simplesmente repetem o que outros dizem, sem refletir, sem estudar, sem ler as Escrituras, para ver se é realmente daquele jeito. É por isso que Paulo, ele elogia os irmãos de Bereia. Já ouviu falar de Bereia? Tessalônica? Se você ler a igreja de Tessalônica, como é que era a igreja de Tessalônica? Era uma igreja ruim? O que os irmãos acham? A igreja de Tessalônica era uma igreja ruim, os irmãos ouviam qualquer coisa. Será? Olha só o que Paulo fala da igreja de Tessalônica, numa das suas cartas. Sempre agradecemos a Deus por vós, mencionando vocês em nossas orações, diante do nosso Pai, lembrando constantemente da nossa fé. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós com palavras apenas, mas também com poder do Espírito Santo e absoluta convicção. E vocês se tornaram imitadores, nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vocês têm vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia, mas em toda a Caia. De modo que não tem nem o que falar. Paulo está dizendo, olha, a igreja de Macedônia foi a igreja que foi um modelo para outras igrejas. Tremenda, né, de comprometimento com Deus, de conversão, de se voltar dos ídolos para Deus e tudo mais. Isso foi, né? Interessante, não é? Os irmãos acham, a igreja da Macedônia, será que era uma igreja ruim ou era uma igreja boa? O que os irmãos acham? Igreja boa, se converteram e tudo mais. Mas olha o que é dito aqui. Eu vou pedir para alguém ler para mim Atos 17, 11. Minha versão ela está não sei se ela está muito boa, mas lê alguém para mim Atos 17, 11. Ora, estes foram mais novos do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A igreja de Macedônia era uma igreja, a igreja de Tessalônica era uma igreja muito boa, né, para os irmãos que realmente eram cristãos. Mas Paulo, aqui em Atos, ele elogia a igreja de Bereia. Verdade ou não é? Ele diz, eles foram mais crentes que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles ouviam a palavra de Deus de coração aberto, de bom grado. Mas eles faziam algo que eles receberam elogio por causa disso. Mas depois, eles pegavam as Escrituras e eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo pregou realmente estava de acordo com a Bíblia. É raro cristãos que se preocupam em saber se está. Eu já vi líderes falando que se a pessoa estiver duvidando do que eu estou falando, meu amado, Paulo ele não achou ruim que alguém quisesse pegar a Bíblia e conferir se o que ele está falando é verdade. Pelo contrário, ele falou, nossa, isso é bobagem. Não é questão de você duvidar da pessoa, é questão do cristão, ele precisa conhecer a Bíblia, ele precisa ouvir a palavra, porque senão ele pode seguir qualquer besteira, qualquer abobrinha. Essa exortação que nós ouvimos é tão séria, meu amado, porque se você segue algo que não é verdade, por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, tem vários textos falando sobre isso. Paulo ele diz ali em Timóteo, olha, chegará o tempo, e ele fala para Timóteo, prega a palavra, insiste, a tempo, a fora de tempo, aconselha, repreende, exorta, com paciência, ensino. Sabe por que ele fala isso a Timóteo? Ele já dá a resposta no versículo seguinte: porque chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina, a doutrina saudável, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem
teu ministério. Não é interessante? É interessante, amado. Tem gente pregando coisa que não é evangelho. Tem gente vendendo água pro Rio Jordão e tem gente comprando. Verdade. Eu estou falando isso porque me dá dó também, porque às vezes a pessoa faz com sinceridade de coração. Mas é como Martin Lloyd Jones, talvez muita gente não conhece, só conhece o pessoal que está hoje na mídia, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Vou fazer como Newton. Newton foi um cientista tremendo, foi. Mas quando perguntaram para ele, como é que ele chegou, ele falou assim: não, porque eu estou apoiado no ombro de gigantes, pessoas que vieram antes de mim, que preparavam todo um caminho. Tá? Galileu e outros que fizeram descobertas, para que ele depois pudesse dar continuidade. Então, vamos lá, o qual que ele tem gente que rejeita o passado. Eu achei um pregador interessante, ele falou o seguinte: olha, quantas pessoas leem o que foi escrito no passado? Por cristãos do passado. Cristão não é qualquer não, cristãos verdadeiros, servos de Deus. Quantos já leram o que escreveram os pais da igreja, primeiro século? Ou os cristãos da Reforma? Se você ler, amado, algumas coisas que foram escritas por essas pessoas dessa época, além das escrituras, é lógico, daqueles que comentaram e aqueles que estão dentro das escrituras e que fazem parte da história da igreja, você vai ver que tem muita coisa que se faz hoje na igreja que esses caras ficariam loucos se vissem lá dentro, que saiu totalmente fora daquilo que é bíblico. E detalhe, se lê menos Bíblia nos países que têm tradução do que em outros, se você pensar. Uma pesquisa que eu comentei aqui, né? De que lê mesmo, assim, acho que, nossa, uma porcentagem mínima. 5% da pesquisa de cristãos que realmente se importam mesmo da Bíblia. Isso é muito pouco, gente. É por isso que há tanta coisa esquisita, e a Bíblia fala que isso vai acontecer, tanto movimento que fala de tudo, menos do Evangelho. Daí a importância de conhecer as Escrituras. Da importância de se ouvir. Por quê? Porque se nós não seguimos as Escrituras e seguimos qualquer outra coisa, nós vamos ter problema. Deus levanta pessoas que falam a verdade, sim. Mas nem sempre elas são aceitas. Eu vi o pastor falando assim: olha, perguntaram a opinião dele, falou assim: olha, é um problema, porque se eu falar realmente o que a Bíblia diz, pode ter certeza que muita gente não vai aceitar. É duro o cara falar um negócio desse, não é? Se eu falar ao pé da letra é assim, em rede pública, nossa, também tem gente que vai mandar um e-mail, ou não vai mandar comentário aqui na minha parte, me xingando e falando um monte, né? Então, olha, eu não vou falar que é assim, mas tá? Tipo assim, não vou falar, acabou que ele foi falar, ele falou, né? Mas olha o que a Bíblia diz: obedecei a vossos líderes, sendo submissos, pois eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, para que eu faça com alegria e não gemendo, pois isso não seria útil. É lógico que Pedro também diz aos líderes, pastores, pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores, não é dono das pessoas, mas como exemplo. Mas se a pessoa está pregando o Evangelho, ela tem que você, se ela não estiver pregando, meu amado, se um pastor ou um líder não estiver pregando o Evangelho, ele vai dar conta para Deus. E se ele estiver pregando também, ele tem responsabilidade, entendeu? De orientar, de falar, porque senão Deus não precisava colocar líderes e pastores. Não é verdade? Não é uma posição muito agradável. A pessoa falou: hoje você vê, a pessoa tem que competir com a mídia, que é injusta, certo sentido. Porque a propaganda, né? Jesus ele nunca se preocupou em fazer a propaganda. Estava dando isso na aula de treinamento para professores. Jesus ele não fez marketing, não, ele ensinou a palavra. Mas hoje tem muita coisa que é construída em cima de marketing, propaganda, entendeu? Mas de evangelho, às vezes tem pouca coisa. Pouca coisa. Esse negócio que é dito aqui, ó, se nós não ouvirmos e nos desviarmos daquele que nos adverte no céu, nós teremos problema. Por quê? Porque aqueles que na época do Antigo Testamento não ouviram ou seguiram outros caminhos, eles caminharam por um caminho de destruição. Só que aqui ele está falando que a situação é um pouco mais séria. Por quê? Porque agora diz respeito à tua eternidade. De repente eu rejeito a palavra de Deus,
ou as implicações que a palavra de Deus tem para a minha vida, pode se seguir numa qual a pessoa às vezes viveu a vida dela inteira na igreja e nunca ter de fato se convertido ao Senhor. Imaginou o susto da pessoa de repente achar que está indo para o céu e de repente não ir, porque não se converteu? Mas imagina, quanta gente vai chegar e vai ficar assustado quando Jesus vai falar assim: olha, muitos daquele dia me dirão, mas Senhor, então fizemos isso e aquilo. E eu falo: muitos. E eu vou dizer abertamente: eu não conheço vocês. Mas não susto daqui a pouco. A pessoa de repente achava que estava fazendo alguma coisa. Jesus fala: não conheço vocês não. Não vou entrar não. Isso que terrível. Terrível isso. Essa é uma exortação séria, necessária de ouvirmos, meu amado. Uma coisa que o diabo, ele é perito. Olha, até a gente estava comentando isso ontem, a gente conversou com alguns líderes sobre a oração. O diabo não se preocupa tanto assim com alguém que prega. Não que ele não se importa com a pregação da palavra. Por quê? Porque é só você ler a parábola do semeador, quando sai a semear. Uma das coisas que o diabo vai tentar fazer é roubar a palavra, né? Ou seja, fazer com que a pessoa não dê atenção à palavra. Por quê? Se a pessoa não ouve a palavra, ela não vai crer. Se ela não vai crer no momento da fé, por aí tem toda uma consequência. Ou tentar endurecer o coração para a palavra não entrar, ou os cuidados do mundo, ou várias coisas para que a pessoa não ouça a palavra, porque ele sabe que a palavra, ela pode, se ela entra no coração, se ela é recebida, pode haver uma transformação. Agora, uma coisa que preocupa o diabo realmente é se a pessoa ora, né? Porque aí você está falando direto com o Pai, né? Pedir a igreja de orar, pedir as pessoas de buscar. Eu acho que são duas coisas que eu não junto: palavra e oração. Então nós temos que orar para que as pessoas ouçam. Por quê? Vou ser sincero com os irmãos. Tem pessoas que às vezes vão nas igrejas, isso de modo geral no Brasil, mas a pessoa vai, mas ela não está com o coração disposto para ouvir a palavra. Tem que orar para quebrar toda barreira, todo impedimento, porque não é porque você se boa e se fala bem pra caramba que vai fazer alguma coisa. Comentei ontem com os irmãos, quando perguntaram para a esposa qual que era o segredo, né, porque ele era tremendo, ele postou lá um grupo muito grande de pessoas que intercediam para que Deus abençoasse a palavra, para que Deus abençoasse as pessoas que ouviram, que preparasse os corações, quebrantasse o coração, para que ouvissem. Porque há uma grande rejeição, como a gente leu ali em 2 Timóteo, quando ele fala: vai chegar uma época que não suportavam, que se ele falou isso naquela época, e hoje muito mais ainda, meu amado. Com tanta coisa que o mundo oferece, e às vezes até mesmo a igreja oferece aquilo que o mundo oferece: entretenimento. Que é uma coisa, eu não vou citar, porque não convém, mas é uma coisa que eu acho um absurdo. E olha, o cantor, de repente, ele faz sucesso, ele faz o bonequinho dele para vender, né? Não, porque o bonequinho de Jesus é pecado, filho, não havia. Bonequinho de qualquer santo aí. Mas o bonequinho do fulano, que coisa esquisita isso aí. Vou fazer um bonequinho, né? Ele tá vendo natural, né? O exemplo é tudo. Gente! Coisa esquisita esse negócio. Fonte de conhecimento das escrituras, está indo para um outro lado, estranho pra caramba. Então, excelência de ouvir. Muitas pessoas não estão dispostas a ouvir a palavra, a ouvir a Jesus. Mas isso aí porque, não sei, de repente, não, a gente não pode. Você sabe que tem pessoas que, quando não é o pregador que ele gosta, ninguém vai no culto, somente igreja grande. Quem que vai pregar hoje? Aí a igreja tem lá 5 pastores. Hoje vai ser o pastor, falou: toda vez ele saiu, o pessoal vai falar: quando esse irmão pega, pelo amor de Deus, demora pra caramba, eu falo devagar, dá um sono. Quer dizer, a pessoa está indo para ver o quê? É para ouvir a palavra? Ou está para ouvir o pregador? Ela está indo para quê, então? Está perdendo tempo dela. Não, aquilo lá, nossa, aquilo lá. Mas está aí, qual é o teu propósito? Terceiro significado:
não é por causa da palavra. Não importa, meu irmão, se são pessoas que estão pregando, sejam elas, sei lá, mais extrovertidas, cada um tem um jeitão. Tem gente que, né, é a questão do carisma e do caráter. Se puder ter os dois é bom, né? Tem pessoa que tem caráter, tem um carisma, tem uma facilidade, tem pessoas que só tem um caráter, né? Não tem muito carisma. Tem pessoas que só tem um carisma, aí tem problema, só tem um carisma e tem um caráter. Mas se tiver que escolher, meu amado, não tem nem o que pensar. Caráter, em primeiro lugar. Ouvir, está atento. Se a gente for com o coração aberto, sabe que, sei lá, seja quem for, você vai ouvir. De alguma maneira, Deus vai falar com você. Deus vai falar no teu coração. E a gente tem que estar disposto a ouvir a palavra. Paulo passou por essa situação da igreja de Corinto. Apolo, provavelmente Paulo tinha um jeito mais de um professor, né? E a Bíblia diz que Apolo era eloquente, era um poderoso falar. Provavelmente a pessoa tinha uma boa oratória, eu crente, graças a Deus, né? E uma boa oratória. E aí tinha gente que preferia Apolo, outros preferiam Pedro, outros preferiam... E mesmo Paulo, quando chega na igreja de Corinto, imagina, ele escreve aquelas cartas. Paulo era um bom escritor, né? Ele era bem enfático, forte na maneira de escrever. Mas ele mesmo diz, quando ele chegou assim, olha, o pessoal pensou assim, nossa, você nas cartas é tão assim, né? Mas pessoalmente, enfim, você não impressiona muito não, hein? Alguns, a gente não sabe se isso é verdade. Alguns imaginam que Paulo era careca. Paulo era meio calvo, não era muito alto, e provavelmente as pernas meio assim, arqueadas de tanto andar em ônibus de animal, né? Então imagina, né? Não era uma figura assim, muito assim, né? Que chamava muita atenção. Pô, se fosse por causa da beleza, coitado, né? É que nem, meu amado, uma pessoa falou pra mim, né, católica, que a cidade dela tiveram que pedir pra trocar um padre. Porque mandaram um padre novo, o cara era muito bonito, os olhos claros, sei o quê. Aí, nossa, um monte de moça virou católica fervorosa, sabe? E aí ia lá pra missa. Ouvia a missa. Trocaram o padre de mais. Ai, que coisa. Verdade, então às vezes a pessoa ela tem que saber o que ela está fazendo. Não importa. Se a gente vai para ouvir a palavra, eu ouvir a palavra, é isso que faz a diferença. Por isso que Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, quem dá crescimento é Deus. Pelo que nem o que planta, nem o que rega é uma coisa, mas Deus que dá o crescimento. É Deus. Se a gente não entender isso, a gente tem que estar sujeito a rejeitar a palavra. A pessoa vai predisposta a não ouvir. Ou esse irmão fala, esse irmão fala. Então, amado, se a gente não acreditar que Deus pode usar as pessoas, com todas essas limitações, nós estamos enrolados. Mesmo pregadores passados, ninguém é perfeito, ninguém prega perfeitamente, ninguém acerta tudo. Mas tem que haver um comprometimento com a verdade, de querer abençoar o povo, de querer, né, trazer algo de Deus para o povo. E a gente tem que ter a disposição para ouvir. Aí a gente pode dizer assim, pastor, mas isso aí é com outro. Eu, de maneira nenhuma, eu rejeito a palavra. O que Tiago escreve? Meus amados, não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes. O que é um ouvinte esquecido? É aquele que olha no espelho e depois ele sai e lembra que tinha visto. Tem alguns casos que vão lembrar, né? Mas, não é verdade? Ele nem lembra. Ele não põe em prática. Então não adianta. Então o que é rejeitar? Rejeitar não é só você não ouvir. É você ouvir, mas entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aquele negócio tá legal. Poxa, bacana, é verdade. Né? Eu não vou entender, né? Olha, isso me falava uma vez. Não é que falava para outro. Pastor, é outra coisa. É porque o senhor já está falando no assunto. O senhor sabe que a gente não vai mudar mesmo? Prega outra coisa. Mas você fala o que então? Prega outra coisa. A gente não vai mudar isso. Né? Nós não vamos abandonar essa prática que não falou que era pecado, mas a gente sabe que é, né? Sabe
que ficar insistindo, sabe que a gente não vai mudar mesmo? Isso é sério, mano. Uma pessoa fala algo desse tipo. Alguém sabe, né? É triste uma pessoa falar um negócio desse. Muda por quê? Porque a gente não quer mudar. Já que nós não vamos mudar, então muda a palavra. Traga outra coisa. Pega aquilo que a gente quer ouvir. Olha, é tão bom quando o senhor fala assim, olha, Deus vai te abençoar. Mas você fala assim, olha, te arrepende. Isso é chato, caramba. Isso é chato, tem que mudar. Tem que abandonar pecado. Deixa a gente ser feliz. Né? Só volta a falar isso, né? Deixa a gente pecar em paz. A pessoa é livre. Agora, a gente não pode deixar de falar a verdade, porque a pessoa não vai gostar. Eu lembro que tivemos um irmão que ele, no Betel, a gente teve que fazer uma prova de homilética, então todo mundo, não homilética não, de pregação, né? Todo mundo tinha que fazer um esboço, entregar o esboço para o professor, aí você ia ministrar para a classe, pregação mesmo. E depois o professor ia avaliar, ia ver os pontos se estava ok ou não, se você surgiu, o assunto se está dentro, né? E também a classe ia ter a oportunidade de participar, os outros alunos. E teve um irmão que só falava assim, muito boa, mas foi assim aquela palavra que você fala, ai, tá doendo, bate mesmo, mas aquela exaltação assim que. Eu falei, caramba! Né? Eu acho que eu devia ter vindo antes. E aí depois deram a oportunidade para cada um comentar. E teve um aluno que ele fez perguntar, eu acho que a palavra foi boa, mas eu acho que uma palavra assim que se tiver pessoa que não é cristã é meio forte, né? De repente a pessoa pode ficar ofendida e nem querer vir mais. Então eu acho que não é uma palavra para pregar. E aí tá, aí o professor vai comentar. E o professor vai comentar, olha, quando você vai pregar, você não prega pensando que vai agradar as pessoas. Já não pensou bem, também que a gente fez um comentário negativo, né? Outra, se foi o que Deus mandou falar, tem duas coisas que podem acontecer. Aquilo vai entrar no coração da pessoa, não é você se mete na igreja, nossa, eu sou pecador, ser confrontado, se quebrantar, se arrepender e entregar sua vida. Ou rejeitar, mas Jesus Cristo aconteceu isso com ele falou a verdade, teve gente que foi embora. Então ele falou, você não pode diminuir a verdade. Não, isso aí é bom, você só tem crítico, não tem, você só prega aquilo que as pessoas querem ouvir. É errado. Pregar aquilo que Deus quer seja falado. Isso é importante. Mas dá um risco de rejeição. Não é só que os cristãos, até cristão rejeita a palavra. Não gosta de ouvir. Sabe que às vezes é bom quando vem pessoas que não é da igreja pregar. Por quê? Uma vez veio uma pessoa pregar e eu não conhecia assim, fui indicado por uma pessoa, de repente a pessoa prega algo, né? E de repente quando alguém fala de algo que não é você que está convivendo que fala, parece que o efeito é diferente, né? Porque a pessoa entende, então é Deus. Não, se é o pastor não é Deus, porque o pastor sabe da minha vida. Mas se é estranho que nunca me viu é Deus. Aí é complicado, né? É complicado. Não que o público tenha lugar para dar recado de maneira nenhuma, mas Deus ele sabe, meu amado, que a gente precisa. Deus ele sabe. Tem várias maneiras de nós rejeitarmos a palavra. Algumas maneiras, eu coloquei aqui, ó. Uma das maneiras é não ouvindo. Não vou ouvir, não é o que eu quero ouvir. Não vindo aos cultos também, se a pessoa, a Bíblia diz aqui em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, já tinha esse costume lá, naquela época. Não abandonemos a prática de nos reunirmos, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Estamos juntos, vamos animar a gente, vamos pegar firme com Deus, o negócio é sério. Né? O Marco estava comentando ontem, até sobre oração, olha, se você está junto é mais fácil do que você está sozinho. Não é verdade? Você tem alguém ali para te animar, para te carregar junto com você, não é muito mais fácil? Do que você fazer sozinho. Senão a gente vai viver uma vida incoerente. É a mesma coisa, nós dizemos que cremos na palavra e vivemos o contrário daquilo que dizemos que cremos. É que nem eu estava dando um exemplo lá. Por que Jesus ele era tão relevante no que ele ensinava? Porque ele fazia com que tenha autoridade, porque a vida dele era a vida do seu ensino. O que ele falava era o que ele vivia.
E o que ele vivia, se transmitia nas suas palavras. Então, eu acho um exemplo muito interessante que o autor de um livro chamado Pedagogia de Jesus, ele deu. Ele falou assim, olha a incoerência. Imagina que eu vim aqui e vou dar um estudo para os irmãos. Eu falo sobre comunhão. Aí acaba o culto, aí o irmão Marcos chega assim, o presidente Marcos chega para mim e fala assim, olha, vamos ali tomar um cafezinho junto com os irmãos? Não, vou embora porque eu não gosto de estar junto. Acabei de dar um estudo sobre comunhão. É incoerente. Ou não é? Incoerente. Se eu falo sobre oração, vamos estudo sobre oração. É importante nós orarmos e tudo mais, sei o que. Aí o pessoal, nossa, é verdade, precisamos orar. Não, aí o pessoal, então vamos fazer um grupo de oração aqui. Aí chega, irmão, olha, vamos ter um compromisso no sábado às 3 ou às 4. Não tem. Não, tá livre. Pronto, a pessoa que você vai mudar para o churrasco, alguma coisa. Então, porque eu vou falar sobre oração e a gente conseguiu no grupo, estamos querendo decidir orar. Irmão, ora lá, que eu não gosto muito de participar de oração assim, não. O que acontece? Incoerente, não é incoerente? Porque não se traduz em vida. Eu falo, mas eu não acredito naquilo. Eu creio que a Bíblia é verdade, mas se essa verdade eu não quero que ela faça parte da minha vida, se torna uma incoerência, se torna uma grande mentira. Para mim, não que ela é mentira, ela continua sendo a verdade. Por isso que eu li lá, se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Deus não muda, a gente muda. Deus não. Tá? Então tem várias maneiras de nós rejeitarmos a palavra. Negligenciarmos a leitura. Uma das maneiras de nós não ouvirmos é não ler. Não lemos. Quantos leem aqui? Vocês gostam de ler? Tem que ler, mano. Como é que a gente descobre prazer pela leitura? Começando a ler. Eu vi uma palestra, um professor falando do mal que a internet e a televisão têm feito. O uso, né, excessivo. Ela em si é feio, mas o uso compulsivo. Fizeram um experimento com alunos numa universidade americana, perguntaram, vocês querem ser de cobaia no experimento? A pessoa vai ficar assim, não, é só por 3 dias, nós vamos tirar, por 3 dias vocês vão ficar sem internet, sem televisão e sem smartphone. 3 dias apenas. Fizeram o experimento, um vomitou, passou mal, o outro, né, teve febre, não sei o que, e tem um que chegou a ter convulsão. Isso aí esse é sintoma de abstinência, de coisa química. Imaginou? E ele é um professor da PUC, o Unicamp, já é um senhor, já é aposentado, mas ele é muito respeitado, chamado para dar palestra. Ele falou, olha, o uso excessivo ele falou bem esse termo, tem emburrecido as nossas crianças. Porque não leem. Aí ele falou, olha, eu comecei meu filho era pequeno, fazer ele ter gosto por leitura. E é lógico que eu estava indo para o secular. Bom, meu filho, começa a ler o que você gostar. Lógico, você vai gostar, mas você vai pegar qualquer porcaria, né? Você começa a ler, você não é um livro. Aí você não gostou, mas você vai encontrar uma hora que você lê. E foi até que ele pegou um livro e começou a ler. E ele falou, sabe quando você descobre que você pegou o gosto? Quando você não consegue parar mais de ler. Aí o filho dele, pai, eu fui dormir tarde porque, nossa, eu conseguia parar de ler. E a televisão ficou de lado e outras coisas. Ele falou, nossa, graças a Deus, está salvo. Ainda está salvo. Porque é verdade, mano. A gente perde um tempão se bobear na televisão, na internet, e não gasta nada com a vida de ler. Vou perguntar aqui, olha, duvido, eu mesmo, quem já sentou no computador e quando você viu, já passou, por exemplo, 2 horas que você estava ali? A gente nem viu, não é verdade? Se você vê uma coisa, eu não lembro você. Por isso que nada contra, a Viviane tem, quando eu olho dela, mas eu nem fiz Facebook. Né? Estou falando que ele é ruim em si mesmo. Mas se a gente tiver cuidado, nós não negligenciamos o tempo para ler. Ler coisa boa para tocar. Olha, eu já fico cabreiro quando alguém vem e fala, nossa, esse livro aqui é tremendo. Depois que eu li esse livro, a minha vida mudou. Eu falo, nossa, a Bíblia não é nada, né? Que é inspirada por Deus. Você não ouve, nossa, depois que eu li lá João, e como que ele descreveu Jesus, nossa, como que isso mudou? Mas às vezes fala de um autor que é passivo de erro. Nada contra, Deus usa pessoas
escrever bons livros. Mas uma coisa que a gente tem que entender, meu amado, não tem nenhum livro que substitui as Escrituras. Isso aqui é inspirado por Deus. Tem que entender isso aqui. Todo livro é bom, mas ele tem que ser, somente um livro cristão, ele tem que ser lido à luz das Escrituras. E não a Bíblia à luz do livro. Hoje está se invertendo. Se lê a Bíblia à luz de livros, ou do que outros escreveram sobre ela. Tá? Se o camarada foi feliz e escreveu corretamente, nem que se ele distorceu. E você não conhece o original, né? A Bíblia. Como é que faz? Então temos que ler. Uma das maneiras de você negligenciar a palavra, ouvir, não ler. Simplesmente não ler as Escrituras. Tem outra maneira também, você crê na cabeça. Você entende com a sua mente o que você leu, mas não pratica. O coração, né, não mudou nada. É verdade. Deus quer que a gente ame. É verdade. Deus espera, é verdade. Mas e a prática? Por isso que João, ele escreve o seguinte: amados, não amemos de palavras. Está escrito, né? Não amemos de palavras, mas por obra e verdade. Amar de boca é fácil. Olha, eu achei legal uma experiência interessante. Falei com um rapaz, ele passando umas situações complicadas. Com a pessoa que o irmão Douglas estava falando aqui, eu lembrei disso. Camarada que era cristão, tudo, ele trabalhava com outros crentes. Né? Essa pessoa que fica discutindo, coisas assim que não leva a nada, discutindo para ver quem sabe mais de Bíblia, de teologia, e enquanto isso o pessoal está, os inscritos só vendo, né? Só de repente, né? Vai, costa aqui, né? E a coisa que não glorifica a Deus, não faz nenhuma diferença, e passando uma dificuldade material e tudo mais, e de repente alguém foi na casa dele, sabia que estava passando dificuldade, e ficou no mão. Mas eu achei legal o que a pessoa fez. A pessoa foi, fez uma compra, sabia que ele estava passando necessidade, foi e pendurou lá na porta da casa dele, mas não falou nada. Não deixou um bilhete, não deixou nada, né? Depois ele foi falar com a pessoa. Ele sabia que era a pessoa, porque ele sabia que era a pessoa que sabia que ele estava passando essa necessidade. Talvez uma pessoa que, aos olhos dele, sabia menos que ele, de Bíblia, né? Tarará. Mas ele fez algo, meu irmão, que fala mais do que... Né? Você sabe falar sobre o amor ao próximo? Talvez o irmão não saiba, aquilo que eu falei hoje, conhecimento tácito, né? Ele sabe que é amor, mas não sabe como foi falar. Talvez ele não soubesse falar muitas coisas, discutir muitas coisas, sei lá, do que aquele irmão falou ali. Mas ele fez algo que talvez outros ali não fariam, né? Principalmente por irmão ser legal pra caramba, né? Ser aquele lá que gosta de ganhar discussão. Nem que você vá pro inferno, mas que ele ganha discussão, ele ganha. Ele foi lá e fez algo que eu achei legal pra caramba, né? Foi lá e não falou nada. Mas o que ele fez, precisa falar alguma coisa? Não precisa falar nada. Ele fez aquilo que a Bíblia fala. Não amou apenas de boca, palavra. Isso é você ser praticante, não só ouvinte. Às vezes a pessoa conhece aqui, mas isso não se traduz concretamente na sua vida. Quando não se traduz na vida, se torna uma rejeição. É aquilo que Jesus fala. Você honra, fala, citando Isaías, o povo me honra com a boca, mas o coração está longe, não é verdadeiro. Então isso é muito sério, mas ficaram ofendidos. Esse daqui é terrível. Ficaram ofendidos. Olha aqui, Timóteo 3,16. 2 Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Todo mundo quer aprender, né? Para repreender, para corrigir, para instruir. Amado, fala a verdade. Quando nós somos corrigidos, a gente gosta, não gosta? Não, chamar a atenção. Não gosta.
Alguém gosta? Isso é natural do ser humano. Ninguém gosta de ser repreendido, de ser chamado a atenção. Né? A criança faz arte, mas quando você tem que corrigir ela, pergunta se ela gosta da correção. Lógico que ela não gosta. Tá? Eu lembro, eu assim, vem cá, não, ai, desculpa, tá desculpado, filho, mas nós vamos conversar do teu jeito. Não vou fazer mais, você já falou isso antes. Né? Você já teve a primeira chance. A segunda, agora nós temos uma conversa. Então é interessante, ninguém gosta de ser corrigido. Mas a correção é necessária. Você sabe que quando nós lemos a Bíblia, nós podemos nos deparar com textos que, de repente, a gente leva um slap. Onde a gente é repreendido, onde a gente é corrigido, onde a gente é exortado. Eu gosto muito da parábola do bom samaritano, porque Jesus ele conta uma história, aquela história ele expôs o coração daquele doutor da lei, né? Que achava que amava Deus, né? O que é meu próximo? E quando ele fala, ele mostra, olha, tá vendo? Porque ele nem falou do samaritano, mas a própria palavra confrontou ele, né? Que foi exposta ali. Então a palavra, muitas vezes, ela é como um espelho, não é isso que é dito lá em Tiago? A palavra é como um espelho. O que o espelho faz, meu amado? Principalmente mulher, se você falar para uma mulher, olha, tem um negócio no seu rosto, ela geralmente carrega na bolsa, né? Aí ela já vai dar um jeito de olhar, né? No espelho para ver o que está estranho, o que não está no lugar. O espelho ele mostra exatamente como você está. Então, qual é o problema? O problema é que quando nós ouvimos a palavra, ela pode mexer com a gente em áreas que a gente às vezes não gosta. A gente descobrir que precisamos mudar, melhorar. Por isso que quando Jesus começou a falar umas verdades, teve gente que saiu fora. Não é verdade? Por quê? Porque ele começa a falar e aquilo existe. E isso que é o tremendo no ensino de Jesus. Ele não obrigou ninguém, mas quando ele ensinava, o que era ouvido exigia uma resposta. Quando você entende a verdade e aquilo te confronta com a maneira que você está vivendo, e aí você sabe, eu estou vivendo assim, mas esse é o padrão de Deus, mas eu estou vivendo assim. Aí de repente eu tenho que me deparar, se a maneira como eu estou vivendo está encaixando dentro daquilo que Deus quer, daquilo que é o projeto de Deus. E se nessa comparação não estiver encaixando, aí tem duas coisas que eu posso fazer. Quero saber, continuar vivendo do jeito que eu quero mesmo? Ou, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu sei que se mudar, mas é difícil. Meu marido, mudar não é fácil. Não deveríamos dizer que é fácil. Se fosse fácil, estaria um chique crente sendo salvo para todo lado, né, pessoas? Não é fácil. Quando é dito lá da parábola do semeador que ele semeia, todas as sementes que ele semeou germinaram, amém? Todas deram frutos. Todos os terrenos foram maravilhosos. Não. Teve terreno que nem entrou. Teve outro que começou, né? Mas aí depois, né? Os cuidados, né? Vem a luta, a dificuldade, e pensa, não adiantou disso. Teve outros que, mundão. É tão louco que eu vou largar, que eu tenho aqui, o amor ao mundo. Mas teve um que germinou. São 4. Eu não vou falar que é uma porcentagem, mas se eu fosse dar uma porcentagem aqui, né? 4, né? 25%, né? Que tristeza, né? 75% não funcionou. Jesus fala isso, né? Muitos são chamados, outros são escolhidos. O caminho que entrar pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho, né? Que leva à perdição. E são muitos que entram por ele, que é largo, que é espaçoso. Que estreita é a porta, apertado o caminho, que conduz a vida. E são poucos que entram por ele. Foi Jesus que falou isso, mano. Não tô, olha, você não quer acreditar no que eu falo, mas isso aqui está na Bíblia. Jesus que disse isso. Significa então que eu ouço, eu vejo e eu vou ter que tomar uma decisão. Então, toda vez que Jesus me ensinou, aquilo chamava o povo, quando ouvia a palavra, tem que tomar uma decisão na sua vida. Então a palavra vai nos confrontar. Uma das maneiras de nós rejeitarmos é quando nós ficamos ofendidos. Às vezes a pessoa ela ouviu a palavra, mas ela ficou ofendida com quem falou, com a palavra.
Meu irmão, não sei se aconteceu isso com vocês. Eu já fui em culto que, eu vejo que deve lembrar disso, que eu falei assim, não é possível, alguém contou minha vida. Que de repente você ouve um negócio que, humanamente falando, você não queria ouvir, mas você sabe que é para você. Você sabe que Deus está chamando você a uma mudança. Que Deus quer que você entenda. Que você tome uma posição. E sabe por que Deus, às vezes, ele tem vezes que fala e dói? E se dói é porque fechou o lugar. É porque Deus nos ama. Sabia? Não é isso que a Bíblia diz? Deus corrige. Aqui. Então, quando nós ouvimos a palavra e dói, a lei conteria. Puxa, tem alguma coisa para você ser tratado aqui na minha vida. Tá? Não vou ficar chateado com ninguém. Eu preciso buscar de Deus. Tem pessoas que elas rejeitam a repreensão. Elas não aceitam. Mas a Bíblia diz, ali em Provérbios, né, diz para nós não rejeitarmos a correção, a repreensão. E a Bíblia vai repreender que todos nós, meu amado, não vou dizer que é o fulano, todos nós que lemos as Escrituras, você pode ter certeza, em algum ponto vai pegar coisas que precisam ser tratadas em nós. Em mim, em você, vai pegar. Você já estava lendo, sabe quando você lê e fala, nossa, Deus precisa mudar isso aqui. É uma área que de repente é mais difícil, precisa mudar isso aqui. Não existe ninguém que não precise mudar. Mesmo Paulo, ele diz, eu não julgo que haja um cansado, mas uma coisa fácil, eu consigo. Eu não faço, gente, eu já sou crente, né, 20 anos de crente, né, eu sou perfeito, eu estou quase glorificado. Não existe isso. Só na glória. Enquanto estiver aqui, meu irmão, nesse corpo, nessa carne, aquilo que Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu sei, no meu coração eu quero, mas quando eu vejo, fico empurrada, eu pego o tomate, pequei. Não é o que acontece? Ou você planeja, hoje eu vou pecar só 2 vezes, amanhã eu vou ver se eu peco um pouco menos. Ou alguém sai de casa planejando, nossa, hoje eu vou pecar. Ninguém sai planejando, quero pecar, eu vou pecar. Mas infelizmente nós pecamos. Pecamos em palavras, pecamos em pensamento, pecamos em ações, pecamos conscientemente, pecamos às vezes até sem perceber que estamos pecando. Porque somos pecadores. Daí a necessidade que nós temos da ajuda de Deus. Daí nós sermos confrontados pela palavra. A pessoa mesmo pregou na igreja e a irmã chegou para ela e falou assim, nossa, ela quase morreu. Como assim não? Porque você estava falando assim? E eu estava assim, como assim não? Porque tudo que você falava eu peguei uma carapuça e fui enfiando assim, estava já me sufocando, porque foi tudo para mim. E às vezes a gente não vê dessa maneira, a gente acha que é tudo para o outro. Meu amado, é para mim. Isso aqui é para mim. Na minha vida. Eu preciso ouvir mais a palavra. Eu preciso estar disposto a praticar mais a palavra de Deus. Porque é vida. Por que muitos rejeitam? Bom, a gente sabe que muitas pessoas rejeitam. Há muitas maneiras de rejeitar. No ouvido, negligenciando a leitura, veio na cabeça, mas só fica na cabeça, mais nada, né? Só que o corpo não é só a cabeça, né? Ou fica meio fedidinho, né? O famoso casquinha de ferida, né? Mas deixa eu falar. Vamos lá. Agora, por que muitos rejeitam? Uma das coisas, sabedoria humana. Sabe o que é sabedoria humana? Vamos cair em 2 coisas. Sabedoria humana. Provérbios 3, 5. Olha o que diz. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Ou algumas versões, confia no Senhor e não te estribe, não tropece no teu próprio entendimento. Sabe o que é sabedoria humana? Meu amado, tem gente que pensa que sabe mais que Deus. Aliás, tem gente que quer ser mais santo que Jesus. Jesus jejuou 40 dias, vou jejuar 41. O homem que jejuou 42 dias, parece que quer, sei lá, o que quer provar com isso? Você não vai jejuar para provar que você é mais santo? Não é isso? Não é esse o cerne, a ênfase, né? Dessa prática. Não é para isso. Então, sabedoria humana. Tem gente que pensa que sabe mais que Deus.
Tem gente que pensa que sabe mais do que a Bíblia, do que a palavra. Tá? Então, se eu sei mais que Deus, para que eu vou ouvir Deus? Eu vejo a palavra. Eu sei, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Sabedoria humana, mas só que a Bíblia diz que sabedoria humana é loucura. Sabedoria humana é loucura. Tá? Já vi gente falando besteira, atribuindo sabedoria. Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio, mas tem gente dizendo que fulano, ciclano é o mais sábio que existe no mundo. O que é isso? Sabedoria humana? Deve ser a sabedoria de Deus. Como é que a gente se torna sábio? O tempo, né? A vivência, né? Você adquiriu sabedoria assim, de vida humana. Mas a Bíblia diz, e o salmista diz, olha, que ele era mais sábio do que os seus mestres, professores, até que as pessoas mais velhas que... Por que ele era mais sábio? Porque ele era um sabão. Pastor, estou lembrando isso. Ah, criança não fala sabe não, fala sabão, né? Eu sou um sabão. Por quê? Porque nasceu, né, uma inteligência, um consciente inteligência de 200. Não! Porque medito na Torá. Mas ele falou, tem mais sabedoria. É porque eu sou melhor, não, porque eu me ocupo em meditar na tua palavra. Outra coisa, desprezo para com a santidade. Por que muito jeito? Porque se você pegar a palavra, você vai ver que ela vai nos confrontar com a vida de santidade. E se a pessoa não estiver disposta a santificar a sua vida, não é interessante ela ficar lendo um livro. Você é confrontado, você sabe, nossa, tem que consertar isso aqui, nossa, a Bíblia diz ser santo, porque Deus é santo. E aí? O pessoal acha que tem gente que acha que ser santo é ser religioso. É errado. Tem gente que acha que ser santo não precisa ser religioso. Pode fazer. Está errado também. São dois extremos. São dois extremos que nós temos no meio cristão lá. E todo extremo é perigoso. Tem uns que acham que para ser santo você tem que ser quase que um monge, né? Pessoa dando trocado para se Jesus vier e não ficar, né? Porque vai querer, né? Não está trocado, Jesus vem e fica, né? E tem outro que vai para o outro extremo. Um extremo é nada pode, tudo é pecado. É um extremo. Outro extremo, nós estamos na graça, tudo pode. É outro extremo. Eu vi um pastor que ele estava pregando, ele falou o seguinte, na igreja dele, uma igreja boa, não era uma igreja assim cheia de religiosidade, nada, mas um dia ele teve que chegar na igreja e dar uma chamada das mulheres. Ele falou assim, minha irmã, nossa igreja, minha irmã, assim, minhas irmãs, né? Não foi irmã específica. Nossa igreja não é uma igreja que tem assim, costume, vestimento, roupa, tá? Mas não é porque não tem costume que você vai vir para a igreja como se tivesse embalado a vaca. Tá? O pessoal olha para você ver até a veia, pulsando. Parece que a roupa é a tua pele. O que você quer com isso, minha irmã? Vem com um vestido longo, mas com o rasgo até aqui. Mas qual a diferença? Decote até o umbigo. Diferença. É um extremo. Ele falou assim, olha, não vem que eu não costume, mas a Bíblia fala para a gente ter pudor, decência. Então nós não podemos ir para extremos. O que você está querendo fazer com isso? Aí você pega lá, imagina, né? Um adolescente, né? Que ainda não é filho do Senhor, né? Que está saindo, está saindo os hormônios pelas orelhas. Não é que nem presta atenção no culto. O que foi? Está com problema no torcicolo? Não. Então são extremos. Tudo tem que ter limite. A Bíblia fala sobre isso. Tudo é lícito, nem tudo convém. Então tem que tomar cuidado. Tem gente que não se importa com isso. Ele acha que é livre. Né? Ou seja, a pessoa acha que ela é livre para fazer o que ela bem entende. Aí é aquilo que Paulo diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar bastante para ter bastante graça. Não, gente, não é assim não. Mas ele fala isso, porque tem gente que estava entendendo isso. Assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quer dizer, se a gente pecar mais graça para nós. Paulo falou, não é isso não.
vocês estão enganados, vocês não estão entendendo. Na realidade, onde você imagina uma pessoa que está afundada no pecado, e ela alcançada pela graça de Deus, mas muita graça de Deus é dela. Mas não é licença para pecar. Tem gente que acha que é licença para pecar. Então, desprezo com a santidade. Por que muitos rejeitam? A preocupação com o que os outros pensam. Que o mundo pensa. Vou me achar quadrado. Por isso você vê, meu amado, pessoas que estão na igreja, mas namoram como se estivessem no mundo. Não tem diferença. E aí? Não é a mesma coisa, não é para ser do mesmo jeito. Pastor. Aí vai ter um pastor amigo meu que ele foi para o Brasil e ficou escandalizado, porque ele chega lá na igreja, uma igreja muito grande, lógico que não dá para ter o controle de tudo, né? Você não vai ficar vigiando. Uma coisa que eu não vou fazer, eu já vi pastor fazer isso, eu não faço. Se você esperar que eu não vou fazer. De pastor que vai ficar vigiando para ver se realmente o irmão está adulterando, vai ficar escondido e ela, pelo amor de Deus, se o cara não tiver temor de Deus, meu irmão, vai pegar você vigiando ou não. Ele que tem temor de Deus. Mas dentro da igreja, pelo menos, né, tem que ter certo cuidado. Aí o pastor foi lá na igreja, de repente ele estava lá, foi lá no banheiro, quando ele vai lá, os adolescentes lá, a igreja muito grande lá, o corredorzinho lá, tudo ficando. Os amassados, caramba, o que é isso? Cheio de diácono, aí chegou pro pastor, o pastor, olha, eu acho que é bom botar uns diáconos aí, ó, né? E falar para essa moçada entrar em culto, tudo o que está acontecendo, isso aí, eles estão lá, a gente fica sabendo, a moçada fica lá fora. Eu sei, mas ó, até o momento aqui dentro da igreja, né? É melhor aqui do que. É melhor aqui que nada. É pior. Sabe o que é pior? Porque é consentimento. Uma benção, né? Certo? É pior, porque aí você está dizendo que não tem problema, você pode namorar igualzinho no mundo, desde que você esteja na igreja. Não tem, meu amado. Isso são inversões de valores. Entendeu? Não, porque se a gente não fechar muito, a gente não vai atrair as pessoas. Que as pessoas, o mundo vai achar que a igreja é muito fechada, muito quadrada. Olha, a Bíblia diz que aquele que se faz amigo não é inimigo de Deus. E que o mundo não nos ama. O amor do mundo, Deus amou o mundo, mas não é o mundo, o sistema, as pessoas. Mas são duas coisas distintas. A igreja não pode viver de acordo com o que o mundo pensa. E nem adotar os valores do mundo. É diferente. Então uma das maneiras de rejeitar é viver igualzinho quem está lá fora. Quando eu falo quem está lá fora, tem gente que vive decentemente e honestamente. Mas eu estou falando viver como quem não conhece a Deus e não está muito preocupado com a maneira como vive. Eu não estou falando que ser cristão é apenas ter uma vida moral correta, porque você não precisa ser cristão para isso, tá? Você pode muito bem ter uma vida moral íntegra, correta, sem ser cristão. Mas um cristão verdadeiro que vive uma vida ímpia é uma coisa assim, duvidosa. Não seria uma contradição você falar a uma pessoa: nossa, aquele irmão é uma bênção, ele ora poderosamente, prega com a desenvoltura que só uma coisa, e quando ele canta a gente até chora. Pena que ele não paga as contas e mente pra caramba. Agora tem um irmãozinho lá, tadinho, né? É honesto, é bonzinho, é prestativo, né? Quando precisa de ajuda, você até faz cesta para os pobres. Não, mas tadinho, né? É ruimzinho quando vai pregar, hein? Nossa, na final são 3, pelo amor de Deus. Né? Mas que quietinho. Estou falando isso porque eu já vi isso acontecer, gente. Parece que não tem valor. Parece que não tem valor é aquilo que enche os olhos. Não, desde que o cara seja tremendo, não importa se ele não tem compromisso nenhum com Deus. É o que eu quero. Tá? É muito complicado isso aqui. A preocupação com o que os outros pensam, viver de aparência, viver de acordo com o mundo. São razões por que pessoas rejeitam. Procrastinação. Onde alguém falar dessa palavra? Alguém sabe o que é isso? É o mesmo termo. É tipo assim: para que fazer hoje aquilo que você pode fazer amanhã?
depois. E sabe o que significa deixar para depois? Né? Para que orar hoje se eu posso orar amanhã? Dizer isso é a mesma coisa que para que fazer hoje, posso fazer amanhã, é a mesma coisa que não fazer nunca. É você empurrar com a barriga. É sempre deixar para depois. Nunca para você. Não preciso orar. Tá? Quem acha que a gente precisa orar? Precisa, tá? Segunda-feira não precisa. Não, mas vai começar. Isso aqui nem regime. Isso vai começar. Entendeu? Procrastinação é quando a gente é confrontado, a gente sabe que tem que mudar, mas a gente vai protelando, a gente vai adiando, e vai deixando para depois. Nunca vai dar tempo. Nunca vai ser. Põe isso na cabeça, meu amado. Nunca vai. Se você se propor buscar Deus, ler a Bíblia, mas se você esperar acontecer um milagre, né? Deus mudar a ordem do universo, em vez de ter 24 horas, ter 32, isso não vai acontecer. Vai continuar as 24 horas, a gente vai ter que saber como organizar a nossa vida e falar, não, isso é importante, isso eu tenho que fazer. Por que a gente acorda todo dia para ir trabalhar? Hã? Porque a gente sabe que, vamos falar a verdade, se estivesse nevando, ou se estiver chovendo assim, né? Você foi dormir tarde, está chovendo, aquele, né? Aí você levanta assim, aquela coisa gostosa. Aí você olha aquele tempo assim chuvoso, escuro. Aí você aleluia, glória a Deus. Que dia maravilhoso para ir trabalhar. Você levanta assim, né? Os pássaros cantando, mas que pássaro cantando, está chovendo. Não é? Tem dia que se você pudesse, ficava na cama. Está cansado, está chovendo, está quentinho, tem que levantar. É que nem em casa, quando o Davi chora e a gente, né? Sabe que é uma disputa, né? Para ver que vai levantar, né? Tipo assim, não, disse que eu vou dessa vez. Não era assim também? Você, não, é minha vez. Quem dera fosse assim, amigo esse ano. Ai, mas você dessa vez. O legal, tá bravo aqui. Ah, não, agora é sua vez, ontem. Porque você fala que eu sou gostoso. Mas você tem que ser levado, porque precisa. Está chorando, não vai parar. Não para, gente. Eu acho que Deus tinha que fazer um negócio desse tipo assim, olha, você precisa orar. Tinha que fazer que nem criança assim, né? Um mês. A criança tem que levantar para dar uma madeira, né? Tem que levantar para fazer, porque você não vai parar. Deus fizesse alguma coisa desse tipo, você vai ficar ouvindo choro de criança na tua orelha até você orar. Ah, não, eu vou orar. Porque parece que a gente vai protelando. Vai deixando. E esse deixar significa nunca. Nunca fazer. Então, uma das maneiras de nós dedicarmos a palavra é quando nós ouvimos e sabemos aquilo que precisamos mudar, a gente vai empurrando. É verdade, eu preciso orar mais. É verdade, precisa mais conversar. É verdade, preciso mais da Bíblia. É verdade. Nossa, poxa, isso é verdade. Um dia eu vou começar. Um dia eu vou fazer. E aquela pessoa, não, eu sei que você não está fazendo. Um dia eu volto. Nesse dia, meu irmão, se não tiver misericórdia, se não tomar uma posição, nunca volta. Nunca vai caminhar. Essa é uma maneira de se rejeitar a palavra. Amanhã, igual matemática. Amanhã eu faço. Amanhã, igual nunca. E a gente não pode. Consequências. Olha, Moisés proclamou a palavra. Não proclamou? E ele foi muito bem aceito. Verdade, foi? Todo mundo ouviu Moisés. O pessoal até fala, Moisés, eu vim aqui só para te ver, Moisés, só para te ver. É assim? O Moisés proclamava, o pessoal, quem que te pôs de líder? Você está achando que você é melhor que a gente? Está sobre a gente? Moisés não pediu para falar não, meu amado. Na verdade, ele até falou para Deus que ele não queria. Ah, Deus envia outro, envia que isso tem que te enviar aí. Depois que o negócio está ruim, tem nenhum russo aí não, né? O negócio está ruim. O pessoal, Moisés, a culpa é sua, você não sei que trouxe a gente aqui. É que nem disse um pastor, ele falou assim, olha, um pastor da igreja, numa igreja, ele falou assim, olha, quando eu cheguei numa outra igreja, que trocaram o pastor, né? Tem igrejas que fazem tipo rodízio, né? Que eles mudam, né? Aí
tipo assim, o pessoal que já tá meio assim, pastor antigo, aí aquele sentimento, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí o pastor começa a pegar da igreja, aí ele vê algumas coisas que precisam ser ajustadas, aí já começa, mas quem te dá autoridade para mexer? E aí no terceiro dia, eu falei, Jesus, crucifica, vamos fazer outra. Não aconteceu isso com Moisés? Ou como o pastor disse, quando tudo dá certo, glória a Deus, a igreja é uma bênção, todo mundo trabalha, todo mundo é esforçado, tudo dá, tudo pastor. Não, tudo do presbítero, tudo do líder. É pessoal daquele departamento. Meu irmão, não é para ser desse jeito. Nós somos um corpo, é que nem um casamento. Tá? Vamos conversar, vamos decidir. Eu nunca esqueci isso. A missionária Olinda, ela falou, olha, eu e o pastor Osmar, sou casados, né? Vamos decidir. Eu sei que não me deu cabeça. Ele vai dar essa palavra final, né? Que ele vai fazer. Eu escolho a minha opinião. Às vezes a gente discorda. Olha, eu acho que assim não é o melhor momento de fazer. Por causa disso. Aí tem duas coisas. Ele pode ouvir, de repente a gente chega numa folha, não, realmente, tá certo. Ou ele pode simplesmente falar, não, eu te ouvi, mas eu acho que assim é o melhor. Tá, então vamos decidir. O que você acha? Então tá, então você decidiu isso? Ok, vou te seguir. Só que não é seguir assim, eu vou seguir, mas que errado. Que errado tá lá para falar. Amém? Amém? Não. Você decidiu, eu vou lá. Só que uma decisão junta. Se errarmos, estou errando junto com você e nós. Não é para depois que um errou ficar, cadê? Eu parei. Lembra daquela motoquinha? Tinha um desenho das motoquinhas, carrões, motoca. Quem conhece? Deve ser velho, hein? Que tinha uma motoquinha, né, animada, que quando dava errado ela falava, eu te disse, eu falei, eu te disse. Tem gente que é assim. Não é para ser assim. Olha, decidimos. E quando é? Quando é, olha, fomos nós, foi você, fomos nós, porque decidiu, você deu opinião, mas não. Aí tem duas coisas, podemos ficar aqui brigando, discutindo, eu falei, você não me ouviu, opa, peraí, errou, não deu certo. O que nós podemos fazer para melhorar, para remediar? Por quê? O que é melhor? Perder o casamento, mas ficar bem claro que eu estava certo? Ou peraí, vamos trabalhar. E mesma coisa, se o homem não ouviu o conselho da esposa e não deu certo, a mulher tem que falar, viu? Eu te ouvi, ó, o que deu? Eu também não. Porque senão não é problema não. Entende? Então, o povo quando está lá, o que eles fizeram? Moisés muitas vezes falou e eles se rejeitaram. Moisés falou. Mas não era Moisés que eles estavam rejeitando. É a mesma coisa quando o povo pediu a Samuel o rei. E Samuel se entristeceu com aquilo. O que Deus falou para Samuel? Samuel, não é você, meu filho. É a mim. Então, meu irmão, quando alguém ministra a palavra, seja o pastor, seja o presbítero, seja um irmão da igreja, seja quem for que estiver ministrando, desde que a pessoa não esteja falando nada que esteja fora da palavra, se eu rejeito, não é a pessoa que eu estou rejeitando, é a palavra que está sendo ministrada. Isso tem consequência. Porque nenhum daqueles que ouviram o que Deus falou e não creram em Deus, nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum deles possuiu a terra. Não é verdade? E a Bíblia diz, se eles rejeitaram, sofreram as consequências, condenação e tudo mais, e nós que temos uma responsabilidade maior ainda. Porque o próprio Jesus disse que muitos profetas, muitas pessoas que não teriam visto e ouvido aquilo que as pessoas que estavam na sua época estavam ouvindo e vendo, mas não viram. Para dizer o seguinte, olha, vocês tiveram o privilégio maior, então vocês também têm uma responsabilidade maior. Por que precisamos ouvir a palavra? A gente vai encerrar. Hebreus 4, 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração.
e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Entenderam o que é importante? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante, ela tem poder para mudar, para transformar a nossa vida. Jesus falou assim: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fala isso. Por que isso é importante, meu amado? A palavra entrar, transformar a nossa vida. Pelo que nós lemos no versículo 13. Porque não há nenhuma criatura encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas, tudo, está descoberto e exposto aos olhos de Deus, a quem um dia nós todos prestaremos contas. Opa, se um dia eu vou estar diante de Deus, mais sério ainda, então, eu ouvir a palavra, eu pautar minha vida pela palavra, eu deixar a palavra entrar no meu coração e fazer aquilo que ela deve fazer. Eu sou pastor, eu posso pregar. Eu não posso pregar ninguém acreditar em mim. Aliás, eu quero que as pessoas creiam em mim mesmo, por mim. Não, na palavra. Na palavra. Mas se eu estou falando a palavra, eu desejo que creiam na palavra. Por quê? Porque não sou eu que posso mudar, transformar ninguém. Quem dera a gente tivesse esse poder de poder transformar as pessoas e fazer as pessoas amarem a Deus, crerem em Deus, se arrepender. Nossa, né? Quantas pessoas você não ama, você não deseja que conheça a Deus? Nós não podemos. Não temos isso. Mas nós temos algo que Deus deu, que é capacidade de viver, de obedecer, de cumprir e de proclamar a palavra de Deus. Para que isso seja real e verdadeiro, meu amado, para que aquilo que nós ensinamos tenha validade, nós temos que viver. É por isso que Jesus, ele falava, e isso fazia diferença. Para falar de amor, você tem que amar. Para falar de perdão, tem que perdoar. Não é? Para falar sobre várias coisas, sobre paciência. Olha, nós vamos agora fazer uma classe de paciência na igreja, onde nós vamos ensinar tolerância. 3 horas da tarde, e nós não vamos tolerar atraso. Pô, já começou esquisito. Você vai ensinar algo que você já está dizendo que você não tem aquilo. Está entendendo? Então, para nós falarmos, ensinarmos e vermos, o que é necessário? A palavra de Deus, ela entrar, e ela não entrar simplesmente como palavra humana, como Paulo diz, né? Nós não fomos apenas em palavras, ela entrar e ela realmente fazer aquilo para o qual ela enviamos, transformar. Para isso, meu irmão, nós não podemos rejeitar. Nós temos que ouvir. Como? Não só no culto, o culto também é importante, importantíssimo. Mas lembre, vou desafiar você, meu irmão, tirar mais tempo para ler a Bíblia, para estudar, para orar. Porque se você lê, mas você não ora, você não vai entender também. Sabia? Você tem que ler, mas você tem que orar também. Senhor, me dá discernimento. Me ajuda a entender a sua palavra. Me ajuda a viver a sua palavra. Eu desafio você, meu amado, a priorizar aquilo que é importante para você. E isso tem que ser importante. E quando for confrontado, a gente não achava isso aqui seria tão bom que aquele irmão ouvisse. Não, meu amado, isso é para mim. Ah, que pena que irmão, olha, se o irmão não veio, Deus não fala para ausentes, né? Fala para presentes. Então isso é para mim, é para você. Ah, então quer dizer que não precisava ouvir? Então eu não precisava. Mas eu tenho que tomar primeiramente para a minha vida. Olha, Senhor, é para mim. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero entender a tua palavra. Muita gente aí, né, mano? Sou bem sério, eu não vou, às vezes falo, às vezes dá vontade, mas é questão de ética. Tem muita gente que não está pegando o evangelho. Não está.
Já pregaram alguns. Tem gente que já pregou o Evangelho. Mas que já deixou de pregar o Evangelho faz tempo. Mas também tem gente que está pregando o Evangelho. Toma cuidado com a internet. Tem coisa boa? Tem. Tem porcaria também. Eu conheço pastores que estão pregando lá. Se quiser saber, eu te falo. Mas também tem gente que não está pregando. E não é nada contra a pessoa. Se você é alguém que lê a Bíblia, por isso que eu desafio você a ler, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, essa estatura de Bíblia. Você não, como é que eu vou saber que alguém está pregando a verdade? Como é que eu vou saber? Você tem que estar saturado de Bíblia, meu irmão. Conhecer, buscar, conhecer. Por quê? Porque quando você conhecer, por mais que você talvez não saiba explicar tudo, mas Deus vai te dar sensibilidade, discernimento. Você não sabe nem explicar, mas você percebe alguma coisa não está certa. Alguma coisa não bate. Por quê? Não bate. Alguma coisa não está encaixando as Escrituras. Te desafio, meu amado. Você ler mais. Conhecer mais. Você analisar tudo que tem, o que é bom. Confrontar com a palavra de Deus. Isso faz diferença. Vamos orar. Pai. Ai, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, meu Deus. Precisamos do Senhor, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles que um dia pregaram, Senhor, a Tua palavra. E, meu Deus, eu não sei por que razão, Pai. Tua palavra nos diz, meu Deus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Pai. Que alguns se entregaram a esse tipo de cobiça, Pai. Tua palavra nos diz, e foi linda aqui hoje, ó Pai, que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Deus, guarda a nossa vida, Pai. Como Paulo disse, é para nós não ensinar os outros e nós mesmos vimos a ser reprovados, Senhor. Guarda-nos, Pai, para que nós não caiamos, Pai, pecado, tentação, Pai. Assim como Jesus nos ensina ali, meu Deus, na oração, Pai, modelo do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orarmos para que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Pai. Porque eu sei, meu Deus, que alguns caíram, Pai, estão pregando outro Evangelho, Senhor. Meu Deus, traz arrependimento, traz de volta, meu Deus, ao caminhar contigo, a pregar a Tua verdade, Pai. Aqueles que estão pregando, meu Deus, Senhor, fortalece, Pai. Não permita, meu Deus, que no coração, Pai, de cada um de nós entre nenhuma soberba, nem orgulho, Pai. Que nós venhamos achar que somos melhores, Pai, porque de repente, meu Deus, nós estamos falando nenhuma abobrinha. Não, Senhor, nós não somos melhores, não, Senhor. Se não é a Tua graça, meu Deus, sobre a nossa vida, Pai, se não é a Tua misericórdia, nós estamos tão sujeitos, Pai, a pecar e a cair, meu Deus, porque nós somos pobres, somos carne, Pai. Nós somos humanos, Pai. Por isso nós precisamos, meu Deus, do Teu cuidado, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, do temor, meu Deus. Coloca no nosso coração cada dia, meu Deus, temor ao Senhor, ó Pai. A palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Pai. Coloca, meu Deus, no coração do Teu povo, da Tua igreja, temor, ó Pai. Temor, meu Deus, pelo Senhor, ó Pai. O Teu Espírito Santo, Ele vem constantemente, meu Deus, agir em nossa vida, nos guiando, falando conosco, nos direcionando, meu Deus, para que nós nunca nos afastemos da verdade, ó Pai. Meu Deus, coloca no coração do Teu povo fome pela Tua palavra, Senhor, pelo Senhor, fome, meu Deus, desejo, necessidade de orar, Senhor. Meu Deus, quanto tempo nós perdemos com tantas coisas, Senhor, e não despendemos, Pai, o tempo que o Senhor merece, ó Pai. Peço, incomoda, Senhor, vidas para estar orando, ó Pai, para estar, meu Deus, buscando ao Senhor, para estar buscando estudar, conhecer a Tua palavra, para, meu Deus, serem transformados, não só conhecer, meu Deus. Pai, eu não quero apenas, meu Deus, eu creio que o Senhor também não deseja isso, Pai. Que pessoas apenas saibam o que a Bíblia diz, que saibam, meu Deus, explicar uma passagem, mas que não vivam. Não, Senhor. Minha oração, Pai, é que a Tua palavra, meu Deus, ela venha entrar no nosso coração, na nossa vida, Pai. E ela venha fazer aquilo, meu Deus, que é dito na parábola do semeador, Pai. Ela venha germinar e ela venha produzir frutos. Frutos, meu Deus, da vida, Pai, de cada um, Pai.
frutos da vida da tua igreja, do teu povo, Pai, para que outras vidas também sejam abençoadas, Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus, nessa noite. Nós, meu Deus, entregamos ao Senhor e dependemos do Senhor, ó Pai, para que isso se torne uma realidade, ó Pai, na nossa vida, Pai. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, te abençoe. Deus te dê fome, sede. Faz um propósito, amado, de ler. Todo dia pega um pouco. Tira um tempo para ler. Marca um horário. Um horário, estabelece um horário. Se a gente não se disciplinar, a gente não faz. Estabelece um horário. Tal hora vai ser. E a hora da leitura. E a hora da oração. Casa os dois juntos. Né? Põe junto. Eu vou tirar um tempo de oração e um tempo de leitura. Né? 2 horas de oração, 2 horas de leitura não dá, né? Põe lá. Meia hora de oração, meia hora de leitura, vai aumentando. Pode dar hora, 1 hora. Faz o propósito. Né? Se você tirar 1h30, 1 hora, tira um tempo para ler, tempo para orar. Tenho certeza, meu amado, que a gente fica pensando, o que pode acontecer? Olha, imagina, o que pode acontecer se você começa a ler a Bíblia, o que você quer realmente conhecer, e você começa a orar. Você acha que não vai acontecer nada? Experimenta, depois você me fala. Experimenta fazer isso. Depois você me fala. Aliás, não precisa falar para mim não, depois você pode vir aqui. Falar para a igreja. Amém? Deus te abençoe.